Fala galera, meu nome é José Lucas, estou trazendo para vocês o primeiro vídeo do canal Vitanime. E eu tava pensando o que seria uma boa ideia de trazer como primeiro vídeo. E eu vou trazer 5 gêneros de anime e meu anime favorito dentro de cada gênero. Eu acho que vai ser interessante porque se você se interessar por um desses gêneros, pode ter certeza que você vai ter uma boa escolha. Então vamos lá. O primeiro anime que eu resolvi trazer para vocês é o anime Kingdom, que é do gênero de guerra. Se você está procurando um anime com muita estratégia, muita guerra que envolva muitos exércitos, pode ter certeza que Kingdom é uma ótima opção. Antes de falar sobre anime, eu queria falar sobre o maior problema do anime, que é a animação das 2 primeiras temporadas. O anime tem um problema sério porque eles usam um CGI muito ruim e confesso para vocês que é horrível, realmente é horrível. Porém, o que acontece? Quando eu comecei a assistir, por mais que a animação fosse horrível, a história era tão boa que me prendeu. E depois das primeiras 2 temporadas, o anime melhora significativamente a animação. Então vale muito a pena dar uma chance. Se você se incomoda muito com isso, talvez seja melhor começar pelo mangá e ver os capítulos até chegar na 3ª temporada e daí seguir com o anime. O anime se passa na China, no período dos estados combatentes. Então, eles têm 7 principais reinos que estão guerreando entre eles. A história começa com Shin e Ryu, que são 2 escravos que sonham em se tornar grandes generais. Não vou dar spoiler aqui pra vocês, mas acontece uma situação em que Shin tem contato com o príncipe de Qin, que é o reino mais próximo de onde eles vivem. E com esse contato que ele tem com o príncipe de Qin, ele acaba se envolvendo. E esse sonho de se tornar um grande general se torna mais viável. Então eles vão enfrentando diversas batalhas, vão enfrentando desafios que várias vezes você acha que vai ser impossível de dar certo e de alguma forma eles conseguem lidar com a situação. O anime tem vários personagens maravilhosos. Você gosta de um personagem aqui, aí você fala, poxa, a história desse cara é muito legal. E aí logo depois você encontra um personagem com uma história mais absurda ainda. Você gosta muito de personagens que às vezes não aparecem tanto. E a história vai se desenvolvendo num ritmo que você fica querendo saber o que vai acontecer depois. Porque no momento da história era impensável unificar a China. E o sonho do príncipe é esse, unificar a China. Só que é uma coisa muito difícil. E o Shin, como ele quer ser um grande general e quer entrar para a história, ele tem o objetivo de unificar a China junto com o príncipe, que futuramente se torna rei. O anime discorre sobre isso, sobre as batalhas, todas as situações que eles vão passar, trata muito sobre a questão de desigualdade, de como alguns têm tão pouco, a fome, do impacto que a guerra tem na vida das pessoas, do sofrimento que pessoas comuns das vilas próximas passam, sobre crimes de guerra que aconteceram. Então, se você busca um anime com uma história que tem muitos fatos reais dentro de Kingdom, obviamente não é tudo, é um anime, tem várias coisas exageradas, mas conta como foi feita a unificação da China. No momento o anime contém 6 temporadas, igual eu falei pra vocês, as 2 primeiras têm uma animação horrível, mas da 3ª em diante a animação é excelente. O anime é extremamente bem avaliado por todos que assistem. E assim, vale muito a pena dar uma chance para Kingdom, porque dentro do gênero dele eu não acho que exista um anime que seja melhor. Sinceramente, para mim ele é disparado o melhor anime do gênero de guerra e estratégia. O segundo gênero que eu resolvi trazer para vocês é o gênero de comédia. E no gênero de comédia a gente tem vários animes excelentes, como o Konosuba, por exemplo, que eu gosto pra caramba. Mas o anime que eu escolhi trazer é Grand Blue. Grand Blue conta a história de Yori Kitahara. Ele é um jovem universitário que acaba se mudando para uma cidade do interior, litorânea, para fazer a faculdade. E nisso ele vai morar na loja de mergulho da família e ele acaba tendo contato com um clube de mergulho da faculdade. E esse clube de mergulho é absurdo. Ele já encontra Pink Blue, que são 2 dos responsáveis pelo clube. E esses caras vivem bebendo, ficando pelado e fazendo farra o tempo inteiro. Então no começo ele acha aquilo absurdo, mas ele vai se misturando. E é cada situação absurda no anime, porque a comédia é o que? A quebra de expectativa. E o anime
toda hora quebra a sua expectativa. Você acha que vai acontecer alguma coisa e acontece outra totalmente diferente. É muita palhaçada o tempo inteiro. Esse anime tem um pouco mais de fanservice, então se você não curte tanto isso, talvez seja melhor não assistir. Mas a palhaçada é geral o tempo inteiro. Ele acaba estranhando muito isso no começo, mas com o passar do tempo ele fica igual eles. Eles bebem o tempo inteiro, fazem um monte de coisa doida. Esse grupo de mergulho também tem algumas meninas, inclusive uma parente dele. A parte de romance do anime é bem fraca, porque basicamente tudo que ele quer de romance dá errado o tempo inteiro. Então, se você quer um anime para descontrair, um anime mais leve para dar risada, com certeza Grand Blue é um anime excelente para isso. Eu não tô me estendendo muito em cada história, porque eu vou trazer 5 animes aqui. Mas se você busca um anime de comédia, pode dar uma chance para Grand Blue, que com certeza você não vai se arrepender. O terceiro gênero que eu quero trazer aqui para vocês é o gênero de terror. Eu nunca fui um grande fã de terror, tanto em filmes, séries, quanto animações, mas esse anime específico me prendeu de uma forma que nenhum outro me chamou tanta atenção. O nome do anime é Dark Gathering. Ele conta a história do protagonista, Keitaro, que consegue ver espíritos e os espíritos sentem muita atração por ele. Todo lugar que ele vai, parece que ele chama a atenção desses espíritos. Ele tem uma amiga de infância que acaba se envolvendo na história, que o nome dela é Eiko, né? E aí ele e essa menina acabam ficando mais próximos. E como ele é uma pessoa que atrai espíritos, aparece a outra protagonista, que é a Aiko. A Aiko é uma garotinha, você olha pra cara dela, você não dá nada, mas essa garotinha caça espíritos. Então, como os dois acabam convivendo ali, e ele tem esse poder de atrair espíritos, a Aiko vê nele uma oportunidade de caçar mais espíritos. E eles acabam se envolvendo nessa história, os três. E como a Aiko tem a missão de caçar espíritos e o protagonista atrai eles, eles acabam se juntando para caçar outros espíritos. E fica uma proposta muito legal, porque eles vão atrás dos espíritos e a Aiko aprisiona alguns. Então ela usa uma maldição, um espírito, para lutar contra outro. E isso deixa uma dinâmica muito legal no anime. E a história por trás de cada espírito te deixa muito perplexo de, cara, como que isso é possível? Os rituais que as pessoas fizeram para aquilo acontecer. Basicamente é um monte de desgraça que acontece e esses espíritos são formados. Então, para eles enfrentarem os espíritos mais fortes, eles acabam usando outros espíritos que eles vão capturando durante a caminhada deles, né? E eles vão atrás de pontos amaldiçoados dentro do Japão, em vários lugares, atrás de cada vez maldições mais fortes. E o que me prendeu nesse anime? O terror. Realmente você fica, cara, como que isso é possível? Você fica indignado, você fica de cara de como as pessoas fizeram aquilo para chegar na situação. Então, se você quiser um anime de terror que vai te chocar e que realmente vai mexer com o seu emocional, pode dar uma chance para Dark Gathering, que você não vai se decepcionar. É um anime excelente. A animação é boa, não é ótima, mas é muito boa sim. A história vai te prender e você vai ficar querendo saber como que eles vão lidar com cada maldição, o que aconteceu para aquela maldição ser daquele jeito. Então pode ter certeza que vai ser uma ótima opção de terror para você assistir. O quarto gênero de anime que eu resolvi trazer para vocês é o gênero de mistério, de suspense e de sobrenatural. O anime que eu escolhi é Summertime Render. Ele conta a história do protagonista, Shinpei, e esse protagonista ele acaba indo para uma ilha para ir no enterro da sua melhor amiga de infância, a Ushio. E ele vai para essa ilha, a ilha é bem pequena, onde ele cresceu, quando ele era mais novo, ele se mudou. E nessa ilha ele chega para ir para o enterro e ele acaba escutando alguns comentários dos moradores, ele acaba percebendo que a Ushio pode não ter morrido do que a versão da polícia disse. Porque no momento da história a gente acha que ela morreu afogada tentando salvar uma criança. Mas pelas marcas do corpo dela e pelos comentários dos moradores, ele percebe que pode ter alguma coisa estranha. Então ele começa a investigar o que aconteceu com a morte da amiga de infância dele.
E nisso, ele descobre nessa ilha que existem as sombras. Essas sombras, elas têm a capacidade de copiar a identidade de uma pessoa. Então, ele pode achar que está falando com um morador, mas na verdade está falando com uma sombra. Então, ele fica perplexo com isso e ele tenta resolver esse mistério do que aconteceu com a sua amiga. A Ushio acaba aparecendo na história. Não vou dar spoiler pra vocês como, mas ela morreu. Mas mesmo assim ela acaba aparecendo na história. E ela é uma protagonista incrível. Ela é bem legal, bem carismática. Ela realmente te faz se apegar à história. Você fica curioso do que aconteceu com ela. E o protagonista tenta resolver isso junto com ela. E tem mais um detalhe. Toda vez que o protagonista morre, ou acontece uma situação muito ruim, ele acaba voltando no tempo um pouco. Então, aconteceu uma coisa ruim, ele morreu, volta um pouco no tempo. Só que diferente de ReZero, né, que o Subaru pode morrer quantas vezes ele quiser, o protagonista não pode, porque toda vez que ele morre, ele volta um pouco no tempo. Mas se ele morrer de novo, ele acaba avançando na história. Então ele não pode se dar o luxo de morrer várias vezes igual o Subaru. Ele tem que tentar resolver o problema mais rápido. Então ele acaba preso nessa situação e você fica o tempo todo tentando entender o que está acontecendo na ilha. Toda vez que você acha que você vai resolver o problema piora. Então, se você quer um anime curto, tem uma temporada, ele tem um final fechado. Então se você quer um anime para te prender, para você realmente ficar pensando, criando teoria de o que está acontecendo, o que vai acontecer, pode dar uma chance para Summertime Henry, que com certeza você não vai se decepcionar. O quinto gênero que eu resolvi trazer para vocês é o gênero de romance. E eu resolvi trazer Kaguya-sama. Esse anime conta a história da Shinomiya e do Shirogane, são os nossos dois protagonistas. Eles fazem parte do conselho estudantil de uma escola de elite. E basicamente a premissa: os dois são apaixonados um pelo outro, mas quem se declarar primeiro perde. Então o anime conta a história dos dois dentro da escola, a interação deles. E por mais que os dois são muito apaixonados um pelo outro, eles não podem se declarar, porque a partir do momento que um se declara, ele vai perder. Então, o anime tem muita comédia também. Os personagens do conselho são muito engraçados. E toda a premissa do anime é essa batalha de quem consegue fazer o outro se declarar primeiro. O anime possui 3 temporadas completas. E se você está procurando um romance leve, para dar umas risadas e se descontrair, pode ter certeza que é uma boa escolha. Os protagonistas são bem legais, bem carismáticos. Você acaba ficando com raiva que, mesmo ele se gostando, esse romance acaba demorando para ir para frente. Mas é um anime muito bom para passar o tempo. Então, se você quer assistir um anime de comédia romântica, pode dar uma chance para Kaguya-sama, que você não vai se arrepender. Bom, galera, espero que vocês tenham gostado. Esse foi o primeiro vídeo do canal, então eu sei que eu tenho muito que melhorar ainda. Eu não trouxe outros gêneros que eu gosto bastante, como Shonen, Isekai, tem muitos outros que eu não trouxe. Então, se vocês quiserem um vídeo sobre isso, podem deixar aí nos comentários. Se tiver alguma crítica, alguma sugestão, pode dar, que elas vão ser bem-vindas. Ainda mais porque é o começo do projeto, né? Mas espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, se inscreva, deixe seu like. E muito obrigado pela atenção.